noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que esteja assistindo esse vídeo. É uma enorme satisfação poder reunir aqui mesmo que de forma virtual com os irmãos, mais uma vez, né? Para podermos estudar a palavra trazida pela espiritualidade, né? Com a permissão da espiritualidade superior, nosso aprendizado, que Deus possa estar nos lares de cada um de vocês, dos senhores e das senhoras, que Jesus Cristo possa iluminar os nossos pensamentos e agradecer, né, pelas nossas vidas, agradecer pela saúde dos nossos familiares, pela nossa. Eu espero que todos tenham tido um Feliz Natal, abençoado, onde comemoramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer também ao Ano Novo, né? Aproveitar e deixar aqui os meus votos de um Feliz Ano Novo para todos, né? Que esse 2022 venha cheio de bênçãos, venha carregado de coisas boas, que possamos superar todas as adversidades, essa pandemia, né? Que está aí assolando o mundo todo já há 2 anos, né? Quase 2 anos. E que nós possamos realmente atingir os nossos objetivos, os quais os nossos corações somente nosso Senhor conhece, né? E que seja permitido que nós realmente alcancemos esses objetivos almejados. Hoje nós falaremos do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o seguinte título: Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos começar com o significado. O que é misericórdia? Alguns segundinhos aí para os senhores e as senhoras pensarem. A misericórdia é um sentimento de solidariedade com relação a alguém que sofre. Por exemplo, alguém que está sofrendo uma tragédia pessoal, alguém que teve uma desgraça em sua vida, a perda de um parente. É aquele sentimento de compaixão, de piedade. É um ato realmente concreto da manifestação desse sentimento. Então isso é misericórdia. Nós podemos citar como requisitos que nos possibilitam alcançar a misericórdia como o perdão, a piedade, a indulgência, a graça e a clemência. O nosso estudo começa com um versículo que está em Mateus 5,7. Bem-aventurados os que são Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Isso porque aquele que tem misericórdia com o seu próximo, Deus também terá misericórdia com ele. De nada adianta que a pessoa busque a misericórdia divina se ele não trabalha essa misericórdia com os irmãos. Então, se perdoar aquele que te fez mal, Deus também vai perdoá-lo. Não é isso que nós aprendemos? Mas, se você não perdoar o seu irmão, Deus também não vai perdoar as suas faltas, os seus pecados. Então, a misericórdia ela é o complemento da brandura. Isso porque aquele que não for misericordioso não vai poder ser brando e pacífico. É como se fosse um requisito para que você alcance a brandura, que você alcance a pacificidade, né? Então, ela consiste realmente no esquecimento e no perdão das ofensas. Essa é a verdadeira misericórdia. É aquele que deixa para trás a ofensa que ele sofreu, que ele deixa o ódio, o rancor. Por quê? Esses dois sentimentos, né, que puxam a nossa evolução, que atrasa a evolução do espírito, o ódio e o rancor, eles vêm de uma alma sem elevação. Ou seja, ele impossibilita a grandeza do espírito. Portanto, Jesus diz que ai daquele que diz que eu nunca perdoarei.
Sabe por quê? Porque ele também nunca vai ser perdoado. E todos os dias nós sabemos que, de acordo com as nossas falhas e as nossas limitações, nós pecamos, não é mesmo? Então, se você não pratica o perdão, essas falhas suas também não vão ser perdoadas por Deus. Há, porém, duas maneiras diferentes de se perdoar o seu irmão. Aquela que é pura, que é sincera, aonde você perdoa realmente com o coração. Porque o coração é o símbolo que simboliza o amor, né? De onde vem, é utilizado, né? Ou como se fosse o coração mesmo. Mas na verdade é esse perdão que vem realmente lá do fundo da sua alma, do seu espírito, do seu eu. Então você perdoa realmente sincero, de forma pura. Essa maneira de perdoar, ela realmente, você esquece a falha que foi cometida contra você. Você deixa isso para lá. Você está pensando realmente no bem do seu próximo e na sua elevação. Portanto, esse é o perdão verdadeiro. E existe uma outra maneira, aquela em que a pessoa diz que vai perdoar, mas exige do seu irmão alguns sacrifícios, tais como um esforço exagerado para clamar esse perdão, pede para que ele implore o perdão. Em alguns casos, exige que a pessoa se ajoelhe, que se retrate de alguma forma. Essa maneira, ela é egoística. Nesse caso, aquele que está dizendo que vai perdoar, de nada vai adiantar para sua elevação. O outro que está ali procurando o perdão está de forma sincera. Esse, por mais que esteja sendo humilhado, ele vai alcançar o perdão. Mas aquele em que foi cometida a falha anterior e que submete o seu irmão a esse abuso, ele jamais não vai adquirir nada com esse perdão. Isso porque Deus fala que nós devemos reconciliar com os nossos adversários. Nós sabemos que no Espiritismo nós nem pensamos nisso, em adversários, em inimigos. Portanto, a nossa busca realmente é de reconciliação com os irmãos. Nós não temos adversários, mas essa reconciliação, né, ela tem que acontecer da forma mais breve, mais rápida, depressa possível com o vosso irmão. Isso porque a morte, a morte, como sabemos, não nos livra dos inimigos, não é verdade? A morte, muitas das vezes, é só o começo, não é? A morte ou a desencarnação é simplesmente tirar essa roupa material e irmos para o plano espiritual. Então, ela não nos livra dos inimigos, ela não nos livra do nosso pecado. A morte, ela não nos livra das nossas dívidas. Portanto, quando se ouve falar no obsidiado, no possesso, são realmente quase sempre, que é o Evangelho nos diz, vítimas de uma vingança. Aquele indivíduo que desencarnou rancoroso, com aquele sentimento de ódio por você, e que você não perdoou, ele realmente quer vingança. Isso porque permaneceu esse sentimento mútuo de ódio, de raiva, muitas das vezes de desprezo, ou inveja, orgulho, todos os sentimentos que atrapalham a nossa elevação. Então, se houve um desencarne de um desses dois durante esse período, muitas das vezes aquele que desencarnou volta querendo vingança, volta querendo que cobrar aquela dívida.
Mas se você tinha uma pendência com o irmão e você foi lá, pediu perdão sincero, por mais que ele não tenha te perdoado, você não conseguiu o perdão, mas foi sincero, Deus viu a sinceridade ali no seu coração, você de alguma forma foi perdoado. Então você que perdoou não vai sofrer a vingança desse espírito, desse indivíduo que desencarnou. Ele não vai conseguir te obsidiar. Tanto que, por muitas vezes, nós sabemos que com o auxílio da mediunidade, alguns casos já até presenciado até por nós aqui, creio eu que todos já devem ter passado alguma experiência dessa, em alguns trabalhos o espírito vem, se manifesta através do médium e ele demonstra esse rancor por algum indivíduo que está ali sendo obsidiado. Ele fala das pendências que tiveram, que ele pode ser até de outras encarnações anteriores, que ele vinha obsidiando. Um pode ter sido obsessor do outro e o outro de um. E em alguns momentos esse perdão é alcançado ali, com o auxílio dos irmãos presentes, encarnados, e da espiritualidade do bem, alcança-se esse perdão. Mas, por quanto tempo essa pessoa não sofreu? Ali, sendo obsidiado, ou às vezes até tendo outro tipo de manifestações mais graves. Não é verdade? Às vezes até subjugado, sofrendo, passando por aqueles lamúrios. Então vejamos, o sacrifício mais agradável a Deus, né, que nos fala em Mateus 5, 23, 24, é que o que acontece? Aquele que está rancoroso, que ainda tem essas pendências, se ele for fazer qualquer oferenda a Deus, essa oferenda não vai ser aceita. Tanto que em Mateus 23, 24 diz que quando fordes depor vossa oferenda no altar, ou seja, colocar a sua oferenda a Deus no altar, tem que lembrar dos seus irmãos e o que você tem contra eles. E antes que deixasse a oferenda, você tinha que ir reconciliar com o seu irmão anteriormente. E só depois vir deixar a sua oferenda. Isso porque de nada adiantaria, Deus não reconheceria. Então por isso que ele fala, o sacrifício mais agradável a Deus é aquele sacrifício, aquela oferta de bom coração. É que você não está mal com nenhum dos seus irmãos. Só assim, no nosso caso atual, que não existem mais esses sacrifícios, né, feitos de forma material, não levamos mais oferendas aos altares, mas a nossa oração. A nossa oração, ela só vai ser realmente ouvida pela espiritualidade se nós estivermos bem com os nossos irmãos. Se nós não estivermos com o coração carregado de rancor, de raiva, de ódio. Então, por isso que ele diz que precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que ele tenha feito para algum de seus irmãos. Só então essa oferenda, essa oração vai ser bem aceita por Deus, pela espiritualidade. Né? Então, quando entrar no templo santo de Deus, que são os templos? As igrejas, os centros espíritas, aonde os irmãos estiverem reunidos, nós sabemos que ali também é um templo santo de Deus. Deixa fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo aquele mal que estiver trazendo contra o seu irmão. Abandona esse sentimento. Isso porque muitas das vezes nós estamos errados achando que estamos certos. Não é verdade? Nós fazemos mau juízo. Não tem aquela passagem que diz sobre o argueiro e a trave no olho? Que diz que como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão quando não vedes uma trave no vosso olho? O que é argueiro?
É uma farpa. É uma partícula mínima de alguma substância, que nesse caso seria uma farpa de madeira. Tem uma farpinha ali no olho do seu irmão. Você está com uma trave, um bastão de madeira do seu olho e você está lá apontando o dedo para o irmão. Então, antes de apontar o dedo para alguém, faça um autoexame. Faça uma introspecção. Observe primeiro as suas atitudes antes de apontar o dedo para alguém. E outra questão que deve ser muito bem lembrada: não julgueis para não ser julgado. Isso porque o peso do seu julgamento vai ser usado contra você. Jesus mesmo, quando ele, na parábola quando vem a mulher traidora, não é isso? Jesus diz: atire a primeira pedra àquele que não tiver pecados. Alguém atirou alguma pedra? Todos deixaram suas pedras no chão e foram embora. Isso porque a palavra de Deus, trazida por Jesus Cristo, é de tamanha força que tocou os corações de todos aqueles que estavam ali julgando, que estavam ali querendo impelir uma punição, uma condenação àquela mulher. Como se eles não tivessem pecado. Portanto, quando julgar alguém, lembre-se que nós não somos os detentores deste poder de julgar alguém. Nós só podemos perdoar. Julgar cabe somente a Deus. Somente Ele julga as nossas falhas e nos cobra por isso. Nós devemos pagar as nossas dívidas diante de Deus e não dos outros homens. Portanto, irmãos, quero deixar aqui essa mensagem do nosso estudo de hoje, que nós possamos sempre alimentar os melhores sentimentos que nos causam elevação. O amor, a misericórdia, a resiliência, a compaixão. Realmente virtudes que elevam o nosso espírito. Não deixemos nos estagnar a nossa evolução por causa de sentimentos vazios, por causa de sentimentos que atrapalham o seu crescimento. Então, façamos sempre uma introspecção antes de agirmos. Pois quando agimos, às vezes, de cabeça quente, que é o termo que é mais utilizado, né? Ou com raiva, com o coração carregado de ódio, de orgulho, de vaidade, nós que conhecemos um pouquinho do Espiritismo, nós sabemos que quando agimos assim, nós sempre iremos arrepender. Então fica aqui essa mensagem, uma boa noite a todos e que Deus possa encher de bênçãos os vossos lares e que tenhamos um 2022 fabuloso para todos, com muita saúde, paz, trabalho, prosperidade e que possamos alcançar todos os nossos objetivos. E fiquem com Deus e que assim seja.